Efésios 1, verso 11. Então, nesse texto, a gente pode ter o seguinte entendimento: Deus preordenou, segundo o conselho da sua própria vontade, tudo o que acontece. Veja, e aqui é tudo, não algumas coisas, tudo o que acontece. Ele preordenou, segundo o conselho da sua vontade, da sua própria vontade, tudo quanto acontece. Então, a gente vai trabalhar alguns pontos. É óbvio que a gente não vai trabalhar todos hoje, porque é um assunto que requer bem em detalhe. Então, eu vou dividir em duas partes esse estudo, certo? A gente vai trabalhar pelo menos no máximo o terceiro tópico, vou tentar, e aí depois a gente conclui na próxima aula, tá bom? Então, o que é que a gente vai analisar, não tudo hoje, mas o que a gente vai ver durante os domingos, certo? Nós vamos explicar a natureza de um decreto, vamos entender o que é um decreto. Segundo, nós vamos considerar o objeto do decreto de Deus. Terceiro, falar o fim desses decretos, certo? Qual o objetivo desses decretos? E tocar em suas propriedades. Vamos falar das propriedades do decreto. E, por último, fazer algumas aplicações desses decretos para a nossa própria vida, aspectos práticos a serem notados. Então, o primeiro ponto, que é o mais curto, explicar a natureza de um decreto. O que é um decreto, né? Então, o texto bíblico que nós lemos, se você tiver ele aberto, sempre manter ele aberto, né? O texto chama de propósito, veja, no qual foste também feitos herança, predestinados segundo o propósito. Então, esse é um termo. O texto chama de propósito, uma vontade, né? Propósito, uma vontade. Para Deus decretar, propor e pré-ordenar. Para que ele decrete, ele vai propor e pré-ordenar. Ele vai querer e ordenar que uma coisa seja ou não seja, que aquilo exista ou não exista, certo? E esses decretos devem necessariamente ser admitidos, visto que Deus é absolutamente perfeito e, portanto, nada pode acontecer sem a vontade dele. Então, se você imaginar que alguma coisa acontece nessa vida fora da vontade de Deus, é você colocar alguma coisa em que Deus não tem domínio, e que Ele não tem um governo dessas coisas. Então, o texto em Efésios diz tudo o que acontece. O texto é muito claro, tudo o que acontece, não apenas algumas coisas, mas tudo aquilo que acontece. Mas há uma grande diferença, irmãos, entre os decretos de Deus e os dos homens, certo? Da qual esta é a principal. Perceba, os propósitos ou decretos dos homens são distintos deles mesmos, são distintos do próprio homem, certo? Mas os decretos de Deus não são distintos dele mesmo. Então, os decretos de Deus pertencem à natureza dele. Os decretos dos homens não pertencem ao próprio homem, não é da natureza do homem. Os decretos de Deus não são outra coisa senão o próprio Deus, certo? Eles são exatamente o próprio Deus, que é um ato simples. E aqui essa palavra ato simples é muito importante, né, a gente refletir, porque é um termo bem teológico, né? O que é um ato simples? Deus é simples. O que significa isso? Deus é simples. Não é porque Deus é humilde, não é esse o ponto. A simplicidade é o fato de que há um só ato de Deus que tem várias implicações. Veja bem, Thomas Bosch faz o seguinte comentário, ele diz assim, ele coloca dessa maneira, né? Assim como o único calor do sol derrete a cera e endurece o barro. Veja, um único calor, o mesmo calor que sai, ele vai endurecer o barro e ele vai derreter o gelo. É o mesmo ato, ele tem várias implicações. Então, ele é simples, você não tem aqui um ato, outro ato, para cada coisa. Você tem um ato e várias coisas acontecem com aquele ato. Certo? Então, ele fala da simplicidade dos atos de Deus. Da simplicidade dos atos de Deus. Certo? E aí, veja, dizer o contrário é diminuir a simplicidade absoluta de Deus. É fazê-lo um ser composto. O que é um ser composto, irmãos? É ele mais os decretos. É ele mais outra coisa. Nada pode ser acrescentado a ele. Então, o decreto precisa ser ele. Ser da natureza dele, porque senão ele deixa de ser simples e passa a ser composto, certo? Nós temos uma composição, Deus não. Deus é simples, não é
por natureza, composto. Também é diminuir sua perfeição infinita, pois tudo o que é acrescentado a qualquer coisa implica uma falta. Se alguma coisa precisa ser acrescentada a alguma coisa, é porque aquela coisa não é perfeita. Se alguma coisa é acrescentada a Deus, Deus deixa de ser Deus. Nada pode ser acrescentado a Ele, não é? E aí outra coisa, irmãos, aquilo que é acrescentado supre a necessidade daquilo que falta, seria essa a ideia. Nem poderiam os decretos de Deus ser eternos, se não fosse assim, pois não há nada eterno senão Deus. Os decretos de Deus são eternos porque Ele é eterno. Certo? Os decretos são eternos porque Ele é eterno. Então, aqui é bem complexo, mas é importante isso. Veja, qual é a natureza do decreto? O decreto pertence ao próprio Deus, à natureza de Deus. Não é algo separado dele, tá certo? Daí, isso é que se chama da doutrina da simplicidade de Deus. Simplicidade de Deus, ok? Que é o único ato que reflete em vários aspectos da vida. Segundo ponto, irmãos, vamos considerar o objeto dos decretos de Deus. O objeto dos decretos de Deus. A gente tem... veja que o texto diz em Efésios 1:11, ele diz assim, no finalzinho do verso 11, ele diz, olha, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Veja, ele faz todas as coisas. Qual é o objeto do decreto de Deus? Todas as coisas. Tudo que existe está debaixo dos decretos de Deus. Nada foge a esse decreto, não é? Isso é, tudo o que acontece pelos decretos de Deus. Ele faz todas as coisas, diz o texto. Deus decretou tudo quanto acontece e nada acontece senão o que Ele decretou que acontecesse. Esse é um ponto interessante, né? Nada acontece se Ele não tiver decretado. Podemos considerar a extensão do decreto divino sobre 3 pontos. Deus decretou a criação de todas as coisas, não é? Que têm existência, né? Ele decretou governar as criaturas que fez e Ele decretou o estado eterno de todas as suas criaturas racionais. Vamos pensar dessa maneira, o decreto em todos os níveis, criação, não é, redenção e a consumação. Vamos pensar nos decretos nesse particular. Certo? Primeiro, Deus decretou levantar essa majestosa estrutura do mundo, os céus e a terra, o mar e a terra firme, com toda a grande variedade de criaturas que habitam em tudo. Não é? Há miríades de anjos, santos no céu, querubins e serafins, tronos e dominações, principados e potestades, anjos e arcanjos. Há muitos luminares, resplandecentes no firmamento, o sol, a lua, inúmeras estrelas brilhantes, a grande variedade de criaturas na terra, animais, plantas, árvores, minerais, com várias formas, figuras, cores, cheiros, virtudes e qualidades. Tudo existe. O mar é habitado por muitas criaturas. O Salmo 104, verso 25, não é? Descreve isso. Apocalipse 4:11 diz, tu criaste todas as coisas. Apocalipse 4, versículo 11, tu criaste todas as coisas. Segundo ponto, Deus decretou o governo de todas as criaturas. Perceba, irmãos, ele as preserva e sustenta em seus seres, e as guia e governa em todo o movimento e ações. Perceba que lá em Romanos 11:36 diz assim, né? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Isso é evidente como? Pelo fato de Deus conhecer todas essas coisas antes que aconteçam. Como é que percebe, irmãos, como é que tudo pertence a Ele, e tudo é por meio dEle, porque tudo é para Ele? Como é que é possível isso, né? Se Ele só é possível porque Ele tem um conhecimento de todas as coisas, né? Os males de punição são verdadeiramente bons, sendo a execução da justiça de Deus. Assim como o bem ou o bom que o magistrado puna os malfeitores, né? Há bondade nisso. Deus reconhece isso. Perceba, quando acontece o mal é o exercício da justiça dele. E o que é bom é a manifestação da punição para os malfeitores. Os magistrados que fazem isso, eles devem também
imaginar que eles estão cumprindo a própria vontade de Deus. Amós 3,6 diz muito claramente isso. Veja o que diz o texto. Haverá mal na cidade e o Senhor não o fez? O profeta pergunta. Haverá mal na cidade e o Senhor não o fez? Não pode haver mal se o Senhor... Quem fez foi o Senhor, né? Ainda assim, ele decretou a realização deles. Veja que coisa. Há mal na cidade e ele decretou que acontecesse. Como é que Deus decreta alguma coisa que vai acontecer? E é o mal nesse sentido, né? É o mal nesse aspecto, né? Quanto aos males do pecado, esses também estão dentro do alcance do decreto de Deus. Vai caber aqui uma aula específica sobre isso, viu? Mas os males do pecado estão dentro do alcance do decreto de Deus. Como é claro no caso da crucificação de Cristo, Atos 2, 23, veja. Atos 2, 23 diz assim: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes e crucificaste e matastes pelas mãos de iníquos. Quem foi que matou Cristo? Os iníquos. Mas quem ordenou? Deus. Ele foi ordenado, a morte dele foi ordenado, foi decretado pelo Pai. Mas quem foi que fez? Os iníquos. É muito claro isso aqui no texto, não é? Atos capítulo 4, verso 27 e 28. Veja lá, o apóstolo diz assim: porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que ungiste, se ajuntaram Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham determinado antes que se fizesse. Veja, o próprio autor de Atos diz abertamente, o que eles fizeram foi tudo o que o Senhor ordenou que ia acontecer. Atos 4, 27 a 28. Tudo aconteceu segundo o decreto do próprio Deus, não é? Como o texto aqui claramente nos mostra, né? Claramente nos mostra. Isso aparece também no caso de Faraó, recusando-se a deixar Israel partir. E veja só, irmãos, ele vai perseguir o povo de Deus ainda mais, o texto vai dizer claramente, né? E vai perseguir quando eles já haviam saído. Ele vai atrás dele depois que eles saíram, né? E Deus endureceu o coração de Faraó. Êxodo 14, verso 4. Veja que coisa, ele já tinha sido punido por Deus, Israel já tinha saído, mas o Senhor endurece o coração de Faraó mais uma vez, e ele vai para destruir Israel, e lá ele é destruído. Lembra lá dos pecados do irmão de José em Gênesis, no capítulo 45, verso 8? Lembra bem desse texto, irmãos? Quando José fala com seus irmãos dizendo: não fostes vós quem me enviastes para cá, senão Deus. Não foram vocês que me venderam, foi Deus quem me enviou adiante de vós. O ato de vender é inequívoco, os homens fizeram, mas Deus tinha um decreto e enviá-lo, apesar da maldade dos homens. Apesar da maldade dos homens. É verdade que Deus não decretou a produção do pecado, pois então ele seria o autor do pecado, mas decretou a permissão do pecado, embora o pecado em si mesmo seja mau, contudo a permissão de Deus é boa. Que coisa! O mal, irmãos, ele não produz bem. O mal só produz bem porque ele foi decretado por Deus. É só Deus que tira o bem do mal. É somente aquele que tem o decreto de todas as coisas que pode extrair o bem. Ora, quando o mal vem e leva Adão, Eva e toda a raça humana para o pecado e para a morte, Deus extrai glória para o nome dele. Veja, somente aquele, porque quem faz o mal, quem pratica o mal, o faz para a destruição. Por isso Deus não é o autor do mal. Deixa eu, se você tiver com a sua confissão de fé aberta aí, irmãos, Confissão de Fé, capítulo 4, por favor. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 4. Ele diz assim, que é exatamente sobre capítulo 3, os decretos de Deus. Capítulo 3 da Confissão de Fé, dos eternos decretos de Deus.
Veja só o primeiro parágrafo, preste atenção no que diz o parágrafo. Desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Ele decreta, mas não é ele que faz o mal. Que coisa! O homem é livre, ele faz pela sua liberdade de fazê-lo. Mas é algo impressionante, porque alguém pode dizer, olha, Deus criou, Deus fez tudo, Deus ordenou tudo, mas não fez o pecado. Isso não faz Deus alguém que não tem todo o poder? Porque se ele não fez o pecado, então ele não tem todo o poder. Veja, ele decretou o pecado, mas ele não botou a mão no pecado. O que significa isso? Quando a Bíblia diz assim, olha, ainda que sejamos infiéis, ele não pode ser infiel. Ele permanece fiel porque ele não pode negar a si mesmo. Isso por acaso é tornar Deus inferior? Não, é a natureza dele. Deus é fiel eternamente. Ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Aquilo que ele é não muda. Consequentemente, se ele tocasse a mão no pecado, isso seria contra a natureza dele. Ele decreta, ele dá liberdade para que assim ocorra, conforme a gente vai ainda laborar mais em cima desse texto, né? Em cima desse texto. Todavia, isso não é uma permissão meramente desnuda, pela qual a coisa pode acontecer ou não, mas tal que implica uma certeza do evento. Se Deus decretou que havia o pecado, haveria o pecado. Mas veja, irmãos, o pecado em si, ele não tem poder para fazer bem, somente porque Deus é o que decreta todas as coisas, é o que extrai o bem do mal. Fora disso, seria impossível haver redenção diante da queda. Por isso, nosso Senhor diz em Mateus 18, 7, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos. 1 Coríntios 11, 19, porque até importa que haja entre vós heresias. Há uma necessidade, importa que isso aconteça, mas ai daqueles por quem vier. Importa que haja pecado, mas ai daqueles que por meio de quem vierem. Entende? Ele decreta, é necessário que seja assim, mas ai daqueles por meio de quem vier. Ora, senão seria injustiça da parte de Deus. Por exemplo, em Atos capítulo 4, que lemos, e Atos capítulo 2, quando diz que o Senhor Jesus Cristo foi morto por mãos de iníquos, mas foi segundo o propósito e decreto de Deus. Como é que ele chama de iníquos aqueles que estão cumprindo o decreto de Deus? Eles não mataram Cristo porque estava em obediência à lei de Deus, eles mataram Cristo por causa da maldade do coração deles. E o Senhor governa todas as coisas, até a maldade do coração dos homens, né? Porque até importa que haja entre vós heresias, importa que haja entre vós heresias. E não somente as coisas necessárias, como o arder do fogo, mas também os atos mais livres da criatura. E as coisas mais casuais estão sob o decreto divino. Atos livres, como Provérbios 21, 1. Veja o que diz o texto. O coração do rei está na mão do Senhor, como ribeiros de água, ele o inclina para onde quer. Você entende? Ele pega o coração, é um ato livre do rei, mas é o Senhor quem governa ele. Para esse propósito, servem os exemplos dos judeus que lemos que mataram Cristo. Os exemplos de Faraó, dos irmãos de José. As coisas mais casuais, como no caso de homicídio, irmãos, falam isso. Veja, casos de homicídio. Preste atenção em 2 textos das Escrituras comigo, né? Deuteronômio 19, 3. Venha com esse texto, por favor. Veja como ele descreve o assassinato desse rapaz aqui, ou desse indivíduo aqui. Deuteronômio 19, verso 3. Diz assim:
preparar-te-ás o caminho e os limites da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus. Dividirás em 3, e isso te será para que nela se acolha todo homicida. Para que se acolha todo homicida. Veja comigo ainda em Êxodo 21, veja, esse aqui é o lugar onde ele vai ser acolhido. Êxodo 21, 12 a 13. Venha comigo, por favor. Êxodo 21, verso 12 e 13. Que aí é esse lugar, veja como é que é descrito aqui. 21, 12 e 13. Que a lei acerca da violência diz assim: quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu cair em suas mãos, então se te designarei um lugar para onde ele fugirá, que é o que está lá em Deuteronômio 19:3. Veja, ele não matou a pessoa senão acidentalmente, não foi intencionalmente, ele diz. Mas veja o que aconteceu acidentalmente, ele diz: mas se ele cair, se o Senhor fizer cair nas tuas mãos, o Senhor fizer isso, se o Senhor permitir que isso aconteça, ele descreve como um ato dos decretos de Deus. O Senhor quem fez isso. Provérbios 16, 33 ainda diz: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Em Mateus 10, verso 29 e 30, irmãos, né, você vai perceber, ele diz: olha, isso também vale no caso dos pardais e dos cabelos da cabeça que caem, o que não pode acontecer sem Deus. Até as coisas casuais, ele descreve: olha, o cabelo da cabeça, os pardais, isso tudo o Senhor tem governo, até o fio de cabelo que cai da minha cabeça. Mas mais especialmente, consideremos o decreto de Deus com respeito ao governo das criaturas racionais, né? E aí é onde entra algumas problemáticas que a gente precisa melhor avaliar, não é? Veja, Deus decretou quais reinos e monarquias haveriam na terra, quais príncipes e potestades governariam, e se seu governo seria brando ou tirânico, quanto tempo cada reino duraria, quando teriam paz e quando guerra, quando prosperidade e quando adversidade. Ele determinou tudo isso que vai acontecer. Encontramos maravilhosas revelações feitas a Daniel acerca dessas coisas. Deus decretou tudo o que se refere à condição de cada pessoa em particular. Ele decretou o tempo e o lugar do nascimento. Se seria sob a lei ou sob o Evangelho, se seria no Antigo ou no Novo Testamento, em terra de luz ou em terra de trevas, onde havia Evangelho ou onde não havia Evangelho, se entre povos bárbaros ou civilizados, se entre maometanos, papistas ou protestantes, tudo isso foi decretado pelo Senhor, que de uma só, veja só, que de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecido e os limites de sua habitação. Ele determinou tudo. Atos 17 e 26. Ele determinou a condição de cada homem, se será elevado ou humilde, rico ou pobre, nobre ou não, instruído ou ignorante. Determinou também a ocupação e profissão de cada um. Muitas vezes a providência de Deus anula os propósitos dos homens para cumprir seus próprios conselhos. Todos os aspectos da vida estão debaixo do domínio de Deus, irmãos, né? Todos os aspectos da vida. As coisas são frequentemente conduzidas de modo estranho, de modo que não o que nós ou nossos pais planejaram, mas o que Deus determinou é o que acontece. Amós foi inicialmente um homem humilde, mas Deus o designou para uma vocação mais honrosa. Foi tirado de ser pastor e colhedor de sicômoros e investido com uma comissão para profetizar ao povo de Israel. Davi seguia as ovelhas e provavelmente nunca elevou seus pensamentos às coisas maiores nos dias
da sua juventude, mas Deus o fez pastor real de um rebanho melhor. O Salmo 78, versos 70 e 71, né? Você vai encontrar essa descrição. Vejam comigo, por favor. Salmo 78, versos 70 e 71, diz assim o texto. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Ele o tirou do pasto para fazer pastor. A maior parte dos apóstolos eram pescadores. Quem planejou isso? Cristo os chamou a uma posição mais elevada para serem oficiais extraordinários em sua igreja e pescadores de homens. Deus decidiu todas essas coisas, irmãos. Decretou todas essas coisas. Deus decretou quais relações os homens terão no mundo, suas esposas, filhos, que lhes são designados. Por isso o servo de Abraão, em Gênesis 24, 44, diz assim: seja esta a mulher que o Senhor designou para o filho do meu Senhor. Veja, a oração que o servo de Abraão faz é que seja essa mulher que o Senhor designou. A consciência clara que era Deus quem designava isso e quem daria a sorte, lançaria a sorte. Que tal mulher e não uma outra deva ser esposa de tal homem, é por designação do céu. Os filhos dos homens também são decretados por Deus. Por isso disse Eva, em Gênesis 4, 25, Deus me deu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Diz o salmista no Salmo 127, verso 3, eis que os filhos são herança do Senhor, herança do Senhor. A gente fala isso, mas não tem entendimento muito claro de que é herança dele, foi dado por ele. Deus determina o número, os nomes dos filhos de cada homem. Todos os confortos da vida dos homens estão sob a designação divina, tanto as temporais quanto as espirituais. O profeta Isaías, capítulo 26, verso 1, diz assim: temos uma cidade forte, Deus põe a salvação por muros e baluartes. Todas as aflições dos homens são determinadas por um decreto do céu, todas elas. Mateus 6, 9 diz, Miqueias, capítulo 6, verso 9, diz assim: ouvi a vara e quem a designou. Ouvi a vara e quem a designou. Foi Deus quem deu. Quantas vezes Davi disse isso? Minha alma se alegrou porque eu sei que isso veio das tuas mãos. Aí vem o conforto de não ser lançado à sorte, né? De não ser lançado à sorte. Tais são as calamidades públicas e angústias, como guerra, fome e peste, todas as dores corporais e enfermidades, pobrezas e apertos, e tudo que é doloroso e aflitivo aos homens. Nenhuma dessas coisas surge do pó, nem acontece por acaso. O tipo e a natureza das aflições das pessoas, sua medida e grau, tempo e estação, continuidade e duração, e todas as circunstâncias delas são determinados e pesados na balança do seu conselho eterno. Paulo diz isso na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3, para que ninguém se inquiete por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos designados. Foi para isso que o Senhor nos designou. Foi para esse fim que Ele nos concedeu todas essas coisas, né? Para que ninguém se inquiete por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos designados.
O tempo da vida de cada homem no mundo é determinado. Jó 17:1 diz: porventura não tem um homem um tempo determinado sobre a terra, e não são os seus dias como os dias de um jornaleiro. Jó 14:5: os seus dias estão determinados, o número dos seus meses está contigo, tu lhe puseste limites, dias estão prontos, esses limites não podem ser ultrapassados. O termo da nossa vida é fixo, ilimitado, por nossos dias estão determinados, os nossos meses contados. Por isso Davi ora no Salmo 39, verso 4, dizendo: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, qual é, para que eu saiba quão frágil eu sou. Me faça ver para que eu reconheça a minha fragilidade. Nós somos medidos dessa maneira. Encontramos nas Escrituras frequentemente, irmãos, né, que Deus predisse o tempo exato da vida de certos homens. Ele fixou 120 anos para aqueles que viveriam no mundo antigo antes do dilúvio, depois morreriam todos em 120 anos, exceto Noé e sua casa. Ele disse qual seria o tempo da vida de Moisés, do filho de Jeroboão, de Acasias, rei de Israel, e de muitos outros, porque isso procedeu do seu decreto, do seu conselho, que é sábio e poderoso. Mas não pense que é só. Ele decretou também o estado eterno de todas as suas criaturas racionais, tanto homens quanto anjos. A expressão de Paulo aos Efésios é: ele predestinou tudo o que acontece. Tudo, então, todas as coisas estão debaixo desse guarda-chuva, né? Nossa confissão de fé, né, diz, de acordo com a Escritura, que pelo decreto de Deus, para a manifestação da sua glória, alguns homens e anjos são predestinados para a vida eterna e outros são pré-ordenados para a morte eterna. E a palavra é essa: pré-ordenados para a morte eterna. Mas particularmente lemos dos anjos eleitos em 1 Timóteo 5:21. Deixa eu só pegar esse ponto aqui para trazer lá para o início, só para você entender um pouco. Ora, se ele decretou os que vão para o inferno e para o céu, eu poderia, no mesmo argumento que alguém usaria na criação, com a entrada do pecado, dizer, então, o indivíduo ele vai, não porque ele pecou, porque Deus mandou. Então, quem é culpado disso é Deus, entende? Veja, o indivíduo é condenado por quê? Veja, Deus decretou a morte do filho dele, mas quem que mata? Os iníquos. Entende? Aqui é um ponto muito importante. Ele decreta essas coisas, mas nós faremos segundo a inclinação do nosso coração. A gente vai lidar isso com mais detalhes. A gente está lidando apenas da extensão do governo dele, da autoridade dele e daquilo que nós chamamos dos decretos de Deus, né? Dos decretos de Deus. No princípio da criação, o céu resplandecia com inumeráveis estrelas brilhantes, os anjos de luz, dos quais uma grande parte, por sua rebeldia contra Deus, tornou-se estrelas errantes, para as quais está reservada a negrura das trevas para sempre. Agora os anjos bons estão em um estado sobrenatural, sem o menor perigo de mudança, sem qualquer separação da presença bendita de Deus em glória. Nunca, jamais. O apóstolo Paulo nos diz, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4, que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou às cadeias da escuridão, para serem reservados para o juízo. E diz lá, Judas 6, e aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram a sua própria habitação, ele os reservou em cadeias eternas, sob trevas, até o juízo do grande dia. Mas veja, 1 Timóteo 5:21 diz assim, aos anjos eleitos.
Existem anjos que foram eleitos e que não foram eleitos. Esses que estão nessa situação foram aqueles que não foram eleitos. Os eleitos provam da glória e do poder de Deus. A misericórdia não interveio para afastar ou suspender seu juízo, mas imediatamente foram expulsos da presença divina. Esse é o ponto em que agora eles vivem debaixo de tormenta. Mas Deus não determinou apenas o estado eterno dos anjos, mas também determinou o estado eterno dos homens e das mulheres. Romanos 9, 21 a 23 diz assim: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra? E que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira preparados para a sua perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória dantes preparou? Deus quis fazer assim, exatamente assim. Ele elegeu uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna, e não há outro caminho, né? Não há como sair dessa estrutura, né? Veja, Efésios diz, sabe por que nós somos salvos, irmãos? Porque Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Veja, a nossa salvação, ela é manifestada na história, mas a nossa predestinação, eleição, aconteceu antes de existirmos. Efésios capítulo 1, verso 4 diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. 2 Tessalonicenses 2,13, Paulo diz ainda: Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Ele escolheu para a salvação. Desde a eternidade Deus elegeu alguns dentre a posteridade caída de Adão para a vida eterna e glória, segundo o beneplácito da sua própria vontade. Portanto, tudo é atribuído por nosso Salvador ao beneplácito de Deus. Todos os meios para a realização dos fins da eleição são igualmente designados por Deus. Cristo, a obra de Cristo, a pregação, o ensino, tudo é ordenado por Ele, o modo de salvar foi ordenado por Ele. Ele nos escolheu em Cristo. Efésios 1,4, Ele nos escolheu em Cristo. O Pai primeiro, na ordem da natureza, escolheu Cristo para o ofício de mediador, e como uma principal pedra angular para sustentar todo o edifício que seria a igreja construída. Por isso ele é chamado eleito de Deus. E então ele escolheu uma companhia de pecadores perdidos para serem salvos por meio de Cristo. Primeiro ele escolheu a Cristo, depois a igreja que iria se submeter a Cristo. Que bênção você pensar nessas coisas. Deus passou pelos demais homens, segundo o insondável conselho da sua própria vontade, pelo qual estende ou retém misericórdia como lhe apraz, para a glória de seu poder soberano sobre suas criaturas. Ele escolhe segundo o desejo do seu próprio coração. Vamos encerrar, irmãos. 1 Pedro 2,8. O fundamento de Deus permanece firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. Esse é o fundamento. 1 Pedro 2,8. O Senhor conhece aqueles que pertencem a Ele. 1 Pedro 2,8. 2 Timóteo 2, 19 e 20. E Judas, verso 4, lemos: de homens ímpios que já anteriormente estavam destinados para a condenação. 2 Timóteo 2, 19 e 20, e Judas, verso 6. Que bênção imaginar, o Senhor tem o domínio sobre todas as coisas. É necessário que a gente entrasse aqui em outros detalhes, no terceiro ponto, que vai convergir, mas o tempo
é necessário aqui apenas, a gente conclui os 2 primeiros pontos. E na próxima EBD que nós teremos, nós vamos trabalhar o seguinte ponto, veja, qual é o fim dos decretos de Deus? Então, nós vamos ver a glória do seu nome. Qual é o fim dos decretos de Deus? A glória do seu nome. Nós vamos ver isso à luz de toda a Escritura. Como que a glória de Deus é o fim último dos decretos que Ele estabeleceu em todas as coisas. O fato é que, quando Paulo diz em Efésios 1:11, que Ele preordenou tudo o que aconteceu, é tudo o que aconteceu, não apenas algumas coisas. Imagina o desespero, às vezes, na alma da pessoa que escuta isso, assim, meu Deus, e agora? Quer dizer, eu não faço parte, eu não tenho poder para nada, então eu não interajo com nada. Como é bom saber que nada foge ao controle do nosso Deus. E como imaginar, por exemplo, Gustavo já lhe deu a palavra, como imaginar que Cristo, na eternidade, nos escolheu, Deus em Cristo nos escolheu, e hoje nós estamos nele, já pensou? Que amor extraordinário! O que fizemos para isso? Você entende por que é impossível a soberba dentro do coração de alguém que conhece a doutrina dos decretos de Deus? Porque o que nós temos e possuímos é dado exclusivamente pela misericórdia e bondade dEle, desde os tempos da eternidade. Diga, Gustavo, por favor.